Oh, glória. Aleluia. Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus, que por sua bondade, a sua misericórdia, muito obrigado, nos prepara a noite deste dia, para que juntos nós possamos continuar louvando, bendizendo, adorando e glorificando ao teu santo nome. Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, nós vamos ler um texto. Eu quero deixar os meus agradecimentos por essa tão honrosa oportunidade de poder estar aqui na nossa igreja mãe, na nossa igreja sede, vos ministrando a palavra do Senhor, juntamente com a minha família, irmã Janaína, as nossas filhas, a Iris e a Aurora. Nós nos sentimos honrados em poder estar aqui cooperando nesta noite com os irmãos. Queridos, nós congregamos em Sertãozinho, na congregação que está no bairro do Jardim Santa Marta. Os irmãos mais antigos vão se lembrar, era a Igreja da Tenda, foi inaugurada pelo nosso pastor Jário, logo quando o nosso pastor Jário assumiu a presidência, era a nossa congregação lá na Igreja do Santa Marta. Hoje é uma bela congregação e eu trago a saudação do meu pastor local, pastor José Cordeiro, uma bênção nas nossas vidas. Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler os versículos de número 17 até o versículo de número 20. Lucas, capítulo 10, versículos de número 17 ao versículo de número 20. Também fazer menção ao diácono Gabriel, que foi quem nos formulou o convite, e ao evangelista Gesiel, que também concordou em nos permitir estar aqui. Queridos, Lucas capítulo 10, versículos de número 17 a 20, está escrito: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Verso 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos céus. Queridos, que Deus nos dê uma boa palavra. Meus irmãos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são aqueles livros que nós denominamos como evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 primeiros livros que compõem esta unidade que chama-se Evangelho pelo conteúdo da sua mensagem. Os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, são aqueles evangelhos que nós denominamos como evangelhos sinóticos. Nós aprendemos em aulas passadas da escola dominical que a palavra sinótico quer dizer visão conjunta, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles possuem algumas semelhanças, eles também podem ser chamados de evangelhos semelhantes, não são idênticos, são semelhantes.
Isto porque alguns textos que nós lemos em Mateus, em Marcos ou em Lucas, eles se assemelham no seu conteúdo. É como se cada evangelista estivesse explicando o mesmo acontecimento com as suas palavras e o seu modo de entender, sem fugir do que estava ou do que aconteceu de modo original. Lucas, ele tem uma particularidade, a particularidade que se há em Lucas, que embora ele não fora discípulo do Senhor Jesus, muito pelo contrário, ele passa a acompanhar o apóstolo Paulo a partir do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele detém o seu evangelho, ele traz no seu coração o propósito de escrever o seu evangelho de modo investigativo. É por isso que os 24 capítulos do evangelho, segundo escreveu Lucas, compõem o maior conteúdo de todo o Novo Testamento. Não existe livro mais longo no Novo Testamento do que o livro de Lucas. Até mesmo o evangelho de Mateus, que possui 28 capítulos em conteúdo, não é maior do que o livro de Lucas. O livro de Lucas pode ser dividido em pelo menos 4 partes, pode ser dividido em mais partes, mas para que nós possamos entender o capítulo de número 10, e mais precisamente os versículos que nós lemos, nós iremos somente separar ele nesta noite em 4 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao versículo de número 13 do capítulo de número 4. Nessa primeira parte, o evangelista vai detalhar o nascimento, o anúncio do nascimento, o nascimento do Senhor Jesus, o seu batismo e a sua tentação. O verso de número 1 do capítulo de número 4 diz que pelo Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, e também pelo Espírito ele fora conduzido ao deserto. No deserto, ele passa por 40 dias sendo tentado pelo maligno. O texto de Lucas é claro ao dizer que durante esses 40 dias o maligno o tentava, o tentando em todas as esferas. Diz o texto sagrado que findando então os 40 dias, o capítulo 4, versículo de número 14, diz que Jesus, pela virtude do Espírito, ou pelo poder do Espírito, ele volta a Galileia. Preste atenção, meus queridos irmãos, que o mesmo Espírito que conduz Jesus ao deserto, que o mesmo Espírito que fortalece Jesus no deserto, que o mesmo Espírito que dá graça a Jesus no deserto, que o mesmo Espírito que possibilita com que Jesus vença todas as tentações, é o mesmo Espírito que tira ele do deserto. A palavra de Deus então está nos dizendo que o estágio que o Senhor Jesus está passando, seja no deserto, seja fora do deserto, ele sempre está sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. O versículo de número 14 do capítulo de número 4, diz o texto então que o Senhor retorna para a Galileia sobre a virtude do Espírito Santo. Os versículos de número 15 e 16 do capítulo 4 vai dizer que, como de costume, o Senhor Jesus, ele então passa a pregar a palavra, ensinar a palavra, quando em um determinado dia, em uma das sinagogas em Nazaré, como era o seu costume no dia de sábado, ir ouvir o ensino pelo costume da lei, seja ouvir o ensino da lei, seja ouvir o ensino dos profetas, ou seja ouvir o ensino dos salmos. A palavra do Senhor diz que neste dia em específico é dada a oportunidade ao Senhor Jesus. Diz a Bíblia então que o mestre da cerimônia, o responsável pela cerimônia, dá a oportunidade ao Senhor Jesus. Com todo cuidado, o Senhor Jesus pega o livro ou o rolo, o pergaminho do livro do profeta Isaías. Não estava dividido como hoje eu e você temos na nossa mão, mas nós sabemos pelo texto sagrado do que está escrito, que o Senhor leu Isaías capítulo de número 61. A Bíblia diz que o Senhor toma o livro, acha a passagem aonde estava escrito este texto, e ele então vai verbalizar esta palavra: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim.
o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregoar, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, Ele me ungiu para dar vista aos cegos, Ele também me ungiu para pôr em liberdade aqueles que estão presos, Ele me ungiu para que eu faça a obra do meu Pai. Em síntese, o que o Senhor Jesus está dizendo, de modo público, é a natureza da sua missão. O Senhor Jesus está dizendo: eu encarnei no corpo de um homem, eu fiz com que neste momento eu seja Deus, mas num corpo de homem, e como homem eu passarei durante 3 anos e meio pregando a mensagem. A natureza da minha mensagem é evangelizar os pobres, a natureza da minha mensagem é pôr em liberdade os cativos, a natureza da minha mensagem é libertar aqueles que estão oprimidos, a natureza da minha mensagem é dar vista aos cegos, a natureza da minha mensagem é anunciar o ano aceitável do Senhor. Naquele momento, Jesus estava falando de modo público qual era o seu propósito, qual era a natureza da sua mensagem. Note, queridos, que esta passagem, ela vai, ou esta segunda etapa, ela vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo de número 9, versículo de número 50. Este período contempla pelo menos 3 anos, aproximadamente 3 anos do ministério do Senhor Jesus. Durante esses 3 anos, o Senhor Jesus Cristo cura. Durante esses 3 anos, o Senhor Jesus ressuscita. Durante esses 3 anos, o Senhor dá vista ao cego. Durante esses 3 anos, o Senhor dá audição aos surdos. Durante esses 3 anos, o Senhor limpa os leprosos. Durante esses 3 anos, Ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Durante esses 3 anos, Ele anuncia o ano aceitável do Senhor. Mas preste atenção, que no capítulo de número 9, versículo de número 51, a Bíblia diz que o Senhor assenta no seu coração, de modo que um propósito, um texto vai dizer, que de modo resoluto o Senhor assenta ao seu coração subir a Jerusalém. Ora, se esse segundo período do ministério do Senhor Jesus contempla o seu ministério predominantemente na Galileia, havia uma parte ainda do povo judeu e também uma parte do povo gentil que habitava a Judéia, a Pérea e parte de Samaria, que precisavam ouvir a mensagem de Cristo, que precisavam ouvir a mensagem do reino. Diz o texto sagrado então, que o Senhor Jesus vai subir para Jerusalém, Ele vai ir para Jerusalém. O texto vai dizer que o Senhor entende que o tempo do seu retorno aos céus está próximo. Jesus está entendendo então que o tempo ou findar do seu período ou período do seu ministério terreno está para se findar. Não precisamos forçar o texto para uma interpretação, mas cabe aqui nós trazermos para os nossos dias de hoje. É como se Jesus estivesse dizendo: meu irmão, eu só tenho 3 anos e meio para pregar o evangelho do meu Pai, para fazer a obra do meu Pai. Especificamente, fisicamente, só me resta agora aproximadamente 7 meses para que eu ainda alcance 35 cidades e aldeias. O que faço agora? Entra então o capítulo de número 10, versículo de número 1. E acontecendo isso, designou Jesus outros 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para irem adiante de si às cidades que ele ainda haveria de ir. Jesus estava dizendo: está acabando o meu tempo, está acabando a minha hora, está findando o meu prazo aqui na terra do meu ministério físico, mas eu ainda preciso de alcançar alguém, eu ainda preciso de levar a minha mensagem a alguém, eu ainda preciso de curar alguém, eu ainda preciso de ressuscitar alguém, eu ainda preciso de dar vista a alguém. E neste texto especificamente entra a minha vida e a sua vida. Jesus estava dizendo: aonde eu não
conseguir ir fisicamente, eu mandarei um discípulo em meu nome. Jesus está dizendo, eu não vou fisicamente, mas eu pego 70 dos meus discípulos, capacito eles com poder, com autoridade, capacito eles com graça, de modo que aonde eles colocarem a sua mão, eu coloco a minha. Onde eles colocarem a planta do seu pé, eu coloco o meu. Meus irmãos e minhas irmãs, fisicamente, Jesus nós não vemos ele, mas pela presença do Espírito de Deus, nós sabemos que a capacidade, o poder, a graça, a virtude, a unção, a ciência, a sabedoria, o discernimento, o poder, a intrepidez, ela tem endereço e ela veio das mansões celestiais. Jesus está dizendo, eu não posso ir, mas eu mando vocês. Eu não posso ir, mas eu mando vocês. No versículo de número 2, após Jesus chamar esses 70 discípulos, dividi-los em 35 grupos, 2 em 2, diz o texto sagrado então que o Senhor faz a eles uma declaração. Irmão Ricardo, qual é a declaração? Está escrito, o Senhor Jesus diz que na verdade a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O Senhor Jesus então está dizendo que o campo a ser ceifado, ele é muito grande, mas existem poucos ceifeiros para a sua obra. Perceba, queridos, que Jesus não está falando tão somente da quantidade de pessoas para trabalhar na sua obra. Jesus não está falando tão somente do tamanho do campo, porque o campo, ele tende sempre a crescer. Os trabalhadores sempre serão poucos, mas o que Jesus está dizendo é, parafraseando o capítulo de número 9, o versículo de número 51, o tempo da minha subida aos céus está próximo. Jesus estava dizendo, meu irmão, eu tenho pouco tempo, vocês também terão pouco tempo, está chegando a hora de eu retornar para os céus, como também chegará a hora de vocês subir para os céus. Jesus está dizendo, o tempo está curto, o tempo é reduzido, e para fazer uma grande obra, com poucas pessoas em um tempo curto, exige-se que estas pessoas sejam no máximo eficientes, que essas pessoas sejam no máximo produtivas. Então o Senhor Jesus vai dizer, vocês vão, e quando vocês chegarem, a primeira coisa que vocês vão fazer, versículo de número 9, cura os enfermos que tem naquela cidade. Chega na cidade, vê quem está doente, impõe as mãos sobre os enfermos e cure-o. Jesus está dizendo, eu envio vocês com duas características. A primeira é um sinal. Aonde vocês chegar, a casa, a cidade, a aldeia, a família onde vocês chegarem e tiver um enfermo, impõe as mãos sobre eles e ele será curado. O texto sagrado vai dizer, depois que eles forem curados, vocês digam para ele, é chegado. Oh glória! Oh glória! É chegado o reino de Deus. Essa expressão, é chegado o reino de Deus, faz todo sentido. Por quê, irmão Ricardo? 1 João, capítulo 5, versículo de número 19, disse João, na parte B do texto, todo o mundo está no maligno. Em outras traduções está escrito
que todo mundo está sob o poder do maligno. Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo de número 10, que o ladrão veio para matar, para roubar e destruir. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui então, irmão Ricardo, com esta palavra é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus está dizendo, assim que vocês curarem os enfermos, assim que tiver saúde nesta casa, vocês digam para esta casa que é chegado o reino de Deus. Esta mensagem quer dizer que a partir deste momento, esta cidade, esta casa, esse bairro, esta família tem um novo rei. Até agora, o reino que estava estabelecido nesta cidade era o reino das trevas. Diz para eles que chegou o reino da luz. Até agora, o reino que estava estabelecido nesta cidade era um reino que estava matando, roubando e destruindo. Mas vocês estão chegando com uma mensagem, e a mensagem é a seguinte: a partir deste momento, eu vou usar esta palavra, embora ela seja simples, a partir deste momento, este local estará sobre nova direção, porque o Cristo do Calvário chegou. Ele está dizendo, agora, o reino de Deus é chegado. Jesus não estava presente, mas o reino ia junto. Meu pastor, Jesus não estava presente fisicamente, mas o reino ia junto. Enfermo, curado. Oh, eu estou em casa, irmão. Eu nasci e me criei nesta casa de oração, irmão. Eu sei muito bem o que é a nossa igreja, a Assembleia de Deus. Nós estamos cunhados nesta palavra: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aonde Satanás pensar que está dominando, ele pode desarmar o seu acampamento, porque o Cristo do Calvário. Aleluia, irmão, eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. O diabo maligno não tem nenhum poder, nenhuma autoridade onde há um crente fiel. Tem alguém recebendo a palavra ali? O diabo não ganhará espaço na nossa cidade, não ganhará espaço na tua casa. Por quê, irmão Ricardo? Porque o reino de Deus recalavaço, ricandaravaço, vianevia, lavraçuri, andaravaço, anchocobadácia, nevia, lavraçuri, andaravaço, vianevia, lavraçuri, andaravaço. Eu quero pregar esta palavra nesta noite com graça para você, meu irmão e minha irmã. Nesta noite, se alguém chegou aqui pensando em tirar a sua mão do arado, o recado de Deus para a sua vida é: uma vez alistado na minha obra, não tem oportunidade para voltar para trás. Então te renova na presença de Deus nesta noite. O reino. Aleluia, glória a Deus. Ricandaravaço. Aleluia, glória a Deus. Recalavaço, vanevia, lavraçuri, andaravaço. Eu tenho esta palavra para a sua vida, irmão. Eu vou pregar até 8:55. Talvez eu pare antes. Eu não vou pedir para você dar um glória, para você dar um aleluia. Não, eu estou crendo no poder da mensagem do reino. E o rei está dizendo: nesta noite eu te coloco de... Deus derrama graça na tua vida nesta noite. Deus derrama autoridade na tua vida nesta noite. Tem gente de mão levantada para receber. Deus derrama algo novo sobre a tua vida.
Vamos para o texto. Nós lemos no texto, verso 17, que eles voltaram com alegria. Eles estavam regozijando. Afinal, a obra tinha sido bem sucedida. Quando eles vão passar o relatório da obra para o Senhor Jesus, eles dizem: Senhor, pelo teu nome, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus olhou para eles e disse: eu via. Enquanto eles se sujeitavam, eu via. Eu via mais do que isso. Eu via Satanás caindo. Tem alguém pegando a palavra aí, irmão? Eu vou liberar esta palavra com autoridade. Vai cair em nome de Jesus. Vai cair não, todo império das trevas. Vai cair em nome de Jesus. O rei chegou dizendo: eu domino, eu domino, eu domino, eu domino. Então te alegra na presença de Deus, porque o que você está se alegrando, Jesus está vendo. Jesus está dizendo: eu via ele caindo. Oh glória, oh glória, oh. Jesus estava dizendo no capítulo 14 de Isaías, quando ele se levantou para tentar tomar o trono, eu vi ele caindo. No capítulo 4 de Lucas, versículos de número 14, 15 e 16, quando ele me tentou a me dar todos os reinos do mundo, se prostrado eu adorasse ele, eu disse: somente ao teu Deus adorarás. Eu via ele caindo. E agora, enquanto vocês pregavam, enquanto enfermos eram curados, oh, enquanto o reino era estabelecido, eu via ele caindo. Os discípulos então recebem uma descarga de ânimo. Aí o Senhor diz: eu estou dando a vocês, eu vos dou, eu vos dou, eu vos dou, eu vos dou, calavaço. Eu vos dou o poder. O Senhor Jesus está dizendo: ele caiu e vai continuar caído, porque o poder que vocês têm não é um poder da terra, é um poder do céu. Eu estou dando a vocês. Olhe para cá, irmão, e aqui eu quero concluir. Esta palavra dou é uma palavra que no seu significado quer dizer tirar de si mesmo para dar para alguém. Exemplo: se eu pegar este copo de água e entregar para você, eu não estou te dando nada que me custe alguma coisa. Agora, se eu disser para você, ou se você disser: irmão Ricardo, eu preciso de um rim,
e eu tirar um dos meus rins e doar para você, sempre você vai caminhar sabendo que o seu sistema só funciona porque você está com um rim de outra pessoa. O que Jesus está dizendo aqui no texto é isso: aonde vocês andarem, aonde vocês chegarem, vocês vão saber que parte de mim está em vocês. Eu não estou dando nada que sobra, eu estou tirando algo de mim. Eita! É por isso que o texto sagrado diz: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão, essa língua estranha que você tem, essa alegria que você tem, essa ciência, sabedoria, graça, poder que você tem, Ele tirou dele. Eita! Do céu para a tua vida. Então te aviva nesta noite. Eu estou dando. Eles se alegram. Agora os demônios se nos sujeitam. E nós temos poder de Cristo na vida. Jesus fala: mas não se alegra por isso. Vocês vão se alegrar. Alguém Recalavaço, Ricalavaço, Veneve, Lavraçuriandaravaço, Recandaravaço, Icalavaço, Rancho Copadácia, Teriandaravaço, Igreja de Jesus Cristo, receba o que vem do céu para a tua vida. Tem uma graça sendo derramada neste altar, tem uma graça sendo derramada nesta casa. O poder do céu, do céu. Pega desta presença, presença. Tem uma graça da palavra sendo derramada nesta casa. Tem uma graça, uma ciência da palavra sendo derramada nesta casa. O Senhor está dizendo: eu te levantei, te tomo. Meu Deus, eu vou concluir. Meu Deus, o teu nome, escreve isso na tábua do seu coração, meu irmão. O teu nome está escrito lá. Meu pastor Pereira, o teu nome está escrito lá. Aleluia. Meu pastor Jairo, o nome da igreja está escrito lá. Os demônios não vão nos iludir com as benesses deste mundo terreno, porque a nossa alegria não é da terra, a nossa alegria é do céu. Eu quero perguntar se tem alguém nesta noite que quer receber a alegria do céu na tua vida. Pregador, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu cansei de viver uma vida triste. Eu quero entregar a minha vida e experimentar a alegria do céu. Eu quero chamar você até aqui à frente.
Verifica do seu lado, meu irmão, minha irmã, se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem uma pessoa ali. Uma andarabaçu, é o reino, 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 é o reino. Ricandarava. A segunda pessoa para Jesus nesta noite. A segunda pessoa para Cristo nesta noite é o reino sendo manifesto, a glória. A segunda pessoa para Jesus está vindo. A terceira pessoa para Jesus, aonde está? A terceira pessoa para Jesus já está vindo hoje à noite de salvação. É o reino se manifestando, é o reino se manifestando. A quarta pessoa para Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó glória, ó graça do céu, ó poder do alto que desce no nosso meio. A quarta pessoa para Jesus, a quinta pessoa para Jesus hoje é a noite. A quinta pessoa para Jesus é o reino se manifestando, irmão. É o reino, não precisa de força nada, é só o poder da palavra do rei, é o reino. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós te louvamos. Te agradecemos. A nossa alma se regozija em Ti, meu Pai. Senhor, recebe esses nossos irmãos e essas nossas irmãs. Escreve o nome deles no livro do céu. Sela eles com o Teu Espírito, Senhor. Ajuda-os com a Tua graça. Ajuda-os com a sua misericórdia, ajuda-os com a tua compaixão, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor.